E aí, dentro desses riscos microbiológicos, o que o RI avalia? Que você falou que tem uns indicadores de risco, né? Isso, praticamente para entregar para o cliente, né, para a gente ter essa visualização macro, nós temos 4 principais indicadores. Então, a gente tem principalmente a parte de falha de higienização, onde a gente tem algumas categorias, né, de riscos ali dentro, como formação de biofilmes, porolantes e micro-organismos resistentes sanitizantes. A gente também tem a parte de segurança de alimentos, onde a gente engloba micro-organismos patogênicos, DTA, né, e entre outros, né, ali. E a gente tem condições higiênico-sanitárias, onde a gente vê principalmente enterobactérias, enterococos e parte toda de deterioração de shelf life. Então, qual é o produto daquela indústria e quais as alterações que podem ser causadas pela microbiologia que foi identificada ali, né? Qual o risco daquela alteração. Nossa, isso é bem legal, né? Porque, Sim. por exemplo, uma indústria de bebidas ali que tem vários processos envolvidos e existem vários micro-organismos que podem afetar aquela indústria. Então, saber os diferentes pontos, né, que podem ter esses riscos e saber quando que ele está baixo, médio ou alto para agir de forma rápida, assertiva, agiliza, né? E evita muitas perdas, né? Tanto na descoberta de algum problema quanto na solução, né? Isso. O grande diferencial é que hoje se fala muito em riscos unitários, né? Sim. Então eu coleto um ponto específico da minha indústria e eu sei qual é o risco daquele ponto. E o RIR, ele tem uma avaliação diferenciada, que na verdade você não vai avaliar o risco daquele ponto. Você vai avaliar o risco da linha como um todo. Então eu vou pegar um processo, uma linha produtiva de um produto específico e eu vou avaliar o risco da linha como um todo. Sim. Então, as minhas matérias-primas, as minhas diferentes etapas do processo, qual é o risco, associando todas essas informações a partir da tecnologia de sequenciamento de DNA, que eu vou ter toda a diversidade microbiológica presente, e associando o zoneamento, a diversidade microbiológica e as características e as informações desses micro-organismos, eu consigo avaliar qual é o risco dessa minha linha como um todo. Então, qual é o minha linha está com risco de segurança dos alimentos de X. E eu posso quebrar esse risco também, porque a ferramenta ela me possibilita avaliar tanto o risco geral da minha linha, onde eu avalio todos os componentes dessa minha linha de matéria-prima, produto final, mas eu posso fazer uma avaliação de risco por setor. Quanto o meu setor, por exemplo, de matéria-prima está impactando no meu risco geral? Sim. E aí eu consigo trabalhar com ações mais assertivas e específicas naqueles setores onde estão contribuindo mais para aquele meu risco geral da linha. É até uma forma de conscientização da própria empresa, né? Eu acredito que vocês vejam muito isso porque é muito difícil, né? A gente sabe que são processos, tem indústrias de porte médio, pequeno, e tem indústrias de porte muito grande, com fluxo muito grande. Sim. E eu imagino que para um time de qualidade, enfim, conseguir parar e entender onde estão os focos, né, enfim, ou os principais focos, é uma própria conscientização do pessoal, do time, da equipe, para se voltar e, enfim, dar um pouco mais de atenção a esses pontos específicos, né? Isso. E eu acho que isso é interessante, tanto conscientização como integração entre times. Sim. Porque aí não fica como se fosse uma análise ou uma ferramenta exclusiva do controle de qualidade, da gestão da qualidade. Se envolve toda a empresa para solucionar aquele risco específico. Né? Sim. Legal. E uma coisa bacana também que a Carol falou, que é essa questão de um ponto, né, específico. A gente vê muito, às vezes o cliente chega com um problema aparente, enfim, até no produto final e foca numa etapa. Isso. Eu tenho certeza que o problema está nessa etapa do processo. E a gente sabe que microbiologia não é assim, né? Isso. Ela não surge só num ponto e ela não fica só naquele ponto, que é o principal, né? Então, quando a gente identifica um problema ali, não quer dizer que ele nasceu ali, né? E muitas das vezes, talvez você não tenha nenhum problema. Sim. E aí a ferramenta é extremamente importante, porque você não precisa necessariamente ter um problema em evidência para você começar a trabalhar com ações relacionadas à melhoria da qualidade. Perfeito. Sim. Então, às vezes você não tem nenhum problema claro, você não tem nenhum desvio de produto final, mas quando você utiliza essa ferramenta, e o objetivo principal é geração de riscos, você tem indicativos de possibilidades de se gerar um problema. Então, às vezes a gente faz análise de risco e a gente não identifica nenhum produto final com um perfil microbiológico relacionado à alteração.
ou a própria unidade fabril não está identificando naquele momento desvios de produto final. Mas a ferramenta é justamente isso, ela vai falar que alguns setores estão gerando determinados riscos e que isso, em algum momento, se não for trabalhado, vai gerar alteração de produto final no futuro. Sim. E essa é a grande vantagem da ferramenta, que aí você consegue trabalhar de forma antecipada antes que o problema Trabalhar aconteça. por o problema não aconteça. É até bacana comentar que nós temos muitas indústrias de alimentos que utilizam a ferramenta e nós vemos muito caso disso, né? Às vezes eles não têm nenhum problema, mas eles usam a ferramenta como um controle de qualidade mesmo para saber como está a indústria e tem alguns setores ou tem alguma zona ali daquela indústria que está apresentando algum risco e que venha depois de um tempo apresentar um problema. Então, com a ferramenta, ela conseguiu mesmo verificar que existia um risco e que se ela não fosse cuidando com mais afinco, talvez aquele risco poderia ter sido até um problema maior. Mas a maioria das indústrias que a gente observa nos indicadores de risco, então as possibilidades de risco, mesmo que a indústria não tenha algum problema aparente no momento, algum problema futuro acaba aparecendo ou não.